Olá, você está no EXP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para que a gente possa resolvê-la rapidamente. Vamos lá? Começamos sempre pelo comando. Nós temos aqui os procedimentos de construção. Então eu vou observar aquilo que foi utilizado para construir o meu texto. Conferem originalidade ao estilo do autor. Então, se ele faz uma construção diferenciada das demais, ele vai ter aqui originalidade. E produzem no fragmento efeito de sentido. Então, eu tenho uma forma diferente de escrever, eu tenho originalidade e tenho um efeito de sentido também. E aqui é importante a gente observar no comando, olha só, efeito de sentido apoiado na. Tá? Esse é o nosso foco no comando e eu posso transformar aqui numa pergunta direta, em que se apoia o efeito de sentido. Muitas vezes a gente precisa fazer isso aqui, pegar o comando e colocar aqui a nossa pergunta direta, para ficar mais claro e para a gente não se atropelar aí quando for fazer a análise da questão. Então vamos lá. Preciso fazer a leitura do texto, mas essa leitura vai ser baseada em observar os procedimentos de construção e ver qual é o efeito de sentido que a gente vai reconhecer aí por causa desse procedimento. Lá em cima, foi o caso em que um homenzinho recém-aparecido na cidade veio à casa do meu amigo, por questão de vida e morte, pedir providências. Então, nós temos aí um contexto, tá? Esse contexto dá para a gente um chão, vamos dizer assim, a gente está pensando aí numa cidade, num homenzinho que apareceu aí, certo? Ele não era da cidade, apareceu e procurou a casa do amigo dele, para que o amigo dele tomasse providências. Olha que ele colocou aqui, meu amigo, com letras maiúsculas, né? Meu amigo, sendo de vasto saber e pensar, poeta, professor, ex-sargento de cavalaria e delegado de polícia. Então ele já caracterizou aí o amigo dele. Por tudo, talvez, costumava afirmar, a vida de um ser humano entre outros seres humanos é impossível. Então, o amigo dele achava que viver entre os seres humanos era difícil. O que vemos é apenas milagre, salvo o melhor raciocínio. Meu amigo sendo fatalista. Então, por que o amigo era fatalista? Porque ele diz que o que a gente está vendo é só milagre, né? Não dá para viver um ser humano, não dá para viver entre outros seres humanos. Aí, essa parte aqui, a gente sabe que é uma construção a respeito do amigo dele, o dono da casa que o homenzinho procurou aí. Na data e hora, aqui nós retomamos a narração que estava lá em cima. Estava-se em seu fundo de quintal, exercitando ao alvo com carabinas e revólveres, revezadamente. Então, o amigo estava lá no fundo do quintal, né, treinando lá, tiro ao alvo, com carabinas e com 2 tipos de arma, né? Carabinas e revólveres. Meu amigo, a bom seguro que no mundo ninguém jamais atirou quanto ele tão bem, no agudo da pontaria e rapidez em sacar arma. Gastava nisso por dia caixas de balas. O que a gente sabe? Que ele está fazendo aqui uma parte sobre aquilo que era a prática do esporte do amigo dele. Ele gostava, ele achava que ele era o melhor atirador ali, e que gastava caixas de balas fazendo o tiro ao alvo. Estava justamente especulando, só quem entendia de tudo eram os gregos. A vida tem poucas possibilidades. Então, nessa hora, ele estava especulando, estava pensando, quem é que entende de tudo? Só os gregos, né? Fatalista como uma louça, o meu amigo. Sucedeu nesses comenos que o vieram chamar, que o homenzinho o procurava. Então, se a gente parar para pensar nessa construção de texto, ela é original, né? O estilo do autor é original. A gente vê aí que ele vai fazendo construções frasais que são diferentes das que nós estamos acostumados. Por exemplo, aqui, ó, fatalista como uma louça, o meu amigo. Então, aqui não há presença do verbo e há uma anteposição aí do predicado em relação ao sujeito.
Colocando na ordem direta, ficaria: o meu amigo era fatalista como uma louça. Fica mais fácil para a gente entender. Por quê? Porque está dentro dos padrões frasais que nós costumamos ouvir. Mas ele traz esse procedimento de construção como um elemento que caracteriza sua originalidade. Lemos o texto, entendemos aí a questão da narração e percebemos que há uma intercalação de comentários do autor do texto. Agora a gente vai observar aqui o que é preciso analisar em relação a esse texto. Olha, o efeito de sentido que nós colocamos aqui tem uma pergunta: em que se apoia o efeito de sentido? O que está acontecendo nesse caso aqui? Ele se apoia em uma reflexão filosófica em torno da brevidade da vida. As reflexões filosóficas aqui estão entranhadas no texto, né? Quando ele diz assim: a vida de um ser humano entre outros seres humanos é impossível. O que vemos é apenas milagre, salvo o melhor raciocínio. Quer dizer, o que a gente vê é apenas milagre, a não ser que alguém traga para mim uma justificativa melhor. Quando ele coloca aqui: só quem entendia de tudo eram os gregos, a vida tem poucas possibilidades. Então, pensando nessas reflexões filosóficas que estão aqui, não se fala sobre a brevidade da vida. Fala-se em convivência difícil e fala-se sobre saber tudo, né? Que ele acha que ele atira melhor do que ninguém, mas só quem sabe tudo são os gregos. Então, não é brevidade da vida, a gente pode descartar a nossa letra A. Letra B. Em que se apoia o efeito de sentido? Na tensão progressiva entre a chegada do estranho. Olha, essa tensão progressiva aqui, a gente até teve. O cara chegou à cidade e vai procurar o amigo e ele está em situação de vida e de morte. Então a gente fica assim: nossa, o que aconteceu com ele? Só que o resto do texto esquece isso aqui e foca nas reflexões. Então a gente não fica nem sabendo o que é essa tensão progressiva com a chegada do estranho. A letra B também vai ser descartada. Letra C. Em que se apoia o efeito de sentido? Ele se apoia na nota irônica do perfil intelectual do personagem. Nós temos aí um perfil intelectual do personagem. Temos que está aqui, ó, sendo de vasto saber e pensar, poeta, professor, ex-sargento de cavalaria e delegado de polícia, né? Então, essa construção aqui, que traz para a gente a notoriedade em relação, deixa eu marcar aqui, essa parte aqui, vai trazer para a gente a notoriedade que justifica por que é que ele veio buscar o amigo dele e que traz também justificativas sobre as reflexões e sobre a postura dele. Então, nós temos uma nota irônica do perfil intelectual da personagem? Temos sim, né? Nós trazemos aqui, ó, fatalista como uma louça, o meu amigo, né? Essa comparação com louça. E aí nós conseguimos reconhecer que essa é a originalidade no procedimento de construção, mas a gente precisa observar as outras letras também. A letra D, por exemplo, em que se apoia o efeito de sentido? Na curiosidade natural despertada pelo anonimato. Olha, aqui nós temos um anonimato do homenzinho e nós temos quando a gente fala meu amigo, sem aí uma denominação, mas nós não trazemos essa construção, né, trazendo um efeito de sentido que se apoia nessa curiosidade natural do anonimato. Não temos essa curiosidade aqui evidente, tá? Nós temos sim a produção de efeito de sentido com base naquilo que se colocou sobre ele. O sujeito que reflete, que acha que é o melhor atirador que existe e que traz aí outra reflexão. Letra E. Em que se apoia o efeito de sentido? Na erudição sutil da alusão ao pensamento grego. Nós não temos aí uma erudição sutil, nós temos só uma reflexão sobre a questão de que os gregos entendem de tudo. Então faltou aí essa referência à erudição sutil. Voltamos então para a letra C para compreender, é ela realmente que a gente vai marcar? Olha só, os procedimentos de construção, e nós já percebemos aqui, ele começa uma narração, interrompe, traz aí aquilo que seria a reflexão, tá?
Então, os procedimentos de construção conferem originalidade ao estilo, sim, e produzem no fragmento um efeito de sentido que se apoia na nota irônica do perfil intelectual da personagem. Nós trazemos um efeito de sentido em relação a temos a descrição da personagem aqui, que é de vasto saber e pensar. Temos aqui a forma como ele vai refletindo sobre a falta de possibilidade de viver entre os humanos. E temos aqui embaixo essa outra reflexão. Nossa letra realmente é a letra C. A gente observa dessa forma e entende que o foco aqui não era a compreensão da ideia, mas sim a observação dos procedimentos de construção e de seus efeitos de sentido. Fica aqui no canal, curte o nosso vídeo, comenta e se você não se inscreveu ainda, é hora de se inscrever. XP está aqui para você.